bom? Tô aqui, ó. Você quer deixar? Se eu posso não. Eu tava achando. Vou deixar. Ah, não, você tá filmando. Eu queria que o Samuel fosse pra cá. Vai que tá com vontade. Vai tá com vontade. Jesus esteja no coração de cada um. Irmãos, eu gosto de usar de muita franqueza em termos religiosos. O que vocês vão ouvir aqui hoje vai ser um pouco direto ao coração. Então eu não fico dando rodeios que nem onça não, vou direto ao ponto, tá bom? Então o tema hoje é o anticristo. Quem é o anticristo da profecia bíblica? O que ele vai fazer? Quem está aliado a ele? Quem são os anticristos também? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos abordar esse assunto. O anticristo, que usurpa o lugar de Cristo, que vai se passar por Cristo, o falso profeta, o filho da perdição, o homem do pecado, o filho do diabo e assim por diante, tá bom? Então nós vamos abordar este assunto. Lisa, segura essa bíblia aqui, por gentileza, essa bíblia poderosa minha aqui. Eu tenho um problema com essa tecnologia, mas vamos lá. Você tem os textos aí?
profecia bíblica é um tema que causa muita polêmica, que os crentes inventam a polêmica desse assunto, mas não tem nada de polêmica. A Bíblia diz uma verdade, é uma só. Efésios 4, versículo 25 diz: cada um deixa a mentira e fala a verdade do seu próximo. E é assim que nós devemos agir. Esta palavra, ela aparece aí 5 vezes, essa palavra anticristo. E o significado dela, olha aí, todo o significado que está aparecendo aí. Mas não vamos prender isso não. É que você se prenda aqui à essência desse anticristo. Realmente como é que ele vai se manifestar, se já se manifestou-se, e assim por diante. Nós devemos saber quem realmente é esse anticristo, o que é que ele vai fazer, o que ele está fazendo e quem é que está envolvido nesse emaranhado espiritual com esse anticristo. Nós sabemos que tem muitos anticristos aí fora, né? Essa pessoa é contrária, ou se põe no lugar, ou se põe no lugar de outra pessoa. É alguém que é contra ou que se coloca no lugar de Jesus Cristo, irmãos. Essa pessoa, ela se coloca no lugar de Jesus. A reforma protestante, todos na reforma estavam de comum acordo, irmãos. Quem era o anticristo? Todos estavam de comum acordo. E na profecia bíblica, esse anticristo é identificado na profecia bíblica, irmãos, com esse nomezinho aí, ó, chifre pequeno, Daniel 7, e a besta de Apocalipse, capítulo 13. Esse é o tal do anticristo. Então aqui nós vamos ficar sabendo hoje de maneira bem mastigadinha, bem clara e bem direta, sem rodeios e sem conversa fiada. Tá bom, irmãos? O apóstolo João, ele fala aos primeiros crentes, que o anticristo surgiria dentre quem mesmo? Dentre quem, irmãos? Dentre os crentes, os movimentos religiosos. Outros profetas já tinham mencionado sobre o surgimento desse espírito do anticristo. Os profetas falam dele, e nós vamos chegar a um determinado tempo que esse anticristo ele vai operar com grande poder, que a maioria do planeta Terra, oxalá que nenhum de vocês aqui vá no embalo desse anticristo, mas a maioria do planeta Terra vai seguir o anticristo e vai receber uma marquinha chamada marca da besta, que não vai, esse povo, eles vão receber essa marca, e essa marca vai ser a assinatura de Satanás. Bom, irmãos, estou recebendo uma ajuda ali. Os escritores bíblicos, eles enfatizavam muito isso, irmãos, esse anticristo. E Judas, Pedro, João, Paulo e outros tinham a consciência da apostasia vindoura, da grande apostasia. E a apostasia vindoura não é no mundo não, irmãos, não é no mundo. Não é no mundo, é dentro da igreja de Deus. No passado foi assim e assim será hoje também. Esse tema aparece 2 vezes no Novo Testamento. Essa apostasia. E a apostasia é que a pessoa tinha uma posição e agora toma outra posição, contrária àquela que tinha. Isto é apostasia. E apostasia, tem muitas pessoas que dizem assim, muito crente que diz assim: o irmão não está indo mais à igreja, ele apostatou. A apostasia é dentro da igreja, não é fora. Paulo fala de algo específico, uma apostasia específica. E essa apostasia, irmãos, ela vem nesses últimos dias no meio do povo de Deus. São muitos apóstatas. Próximo texto. Filhinhos, já é a última hora, filhinhos. Olha o que diz o texto. O viste que vem quem? Quem é que vem aí, irmãos? O anticristo. Também agora muitos se tem feito o que mesmo? Anticristos, no plural. Tem o anticristo e tem os anticristos. O anticristo por excelência é o diabo. Mas o diabo aí não chega para você dizer: eu sou o diabo e vim aqui te enganar. Ele usa o ser humano. Ele usa os seres humanos. E esses anticristos também são usados pelo diabo. Aí, irmãos, e todo espírito que não confessa o que, ó, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em quê? Em carne, não é de Deus, mas este espírito é o quê? Espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já está no mundo. Carne, que vem em carne, não confessa que Jesus vem em carne. Agora, próximo texto, passa tão rapidão, por gentileza. E em carne, agora que carne? Que carne Jesus veio? Irmãos? Que carne? Que carne Jesus veio?
Muitos vai dizer, não, Jesus é humano. Mas humano em que humano? Que estilo humano Jesus veio? Aí o texto é bem claro. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Eu vou dizer bem aberto e bem direto que natureza que Jesus veio. Jesus veio numa natureza pecaminosa, igual a minha e a sua. Natureza pecaminosa não é pecado. Pecado é a transgressão da lei. A Bíblia é clara. 1 João 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei. E não é natureza. Natureza caída, igual a minha e a sua. Quais as características desse anticristo? Desse espírito do anticristo, irmãos? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o quê? Anticristo, irmão. Não fala bem alto, irmão. É quem? Anticristo. Anticristo. Vamos lá, repita. Anticristo. Repita de novo. Anticristo. Isso. Coragem, irmãos. É isso mesmo. O anticristo. E pelo que vocês viram o irmão Alexandre falar aqui, do tal do pecado original, fizeram uma manobra espiritual, uma cobracia espiritual aí, para enganar o povo. E o povo está indo nessa, né? Próximo texto. A cauta live de quem mesmo? Que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam quem? Até quem mesmo? Os escolhidos, o povo de Deus. O engano seria tão forte, tão fatal, que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos de Deus, irmãos. Então vocês estão vendo aí, irmãos, a pressão do engano, como é que é, né? Estão vendo aí como é que é o engano. Venham todos, pode vir todo mundo, para cá, enviar o tempo. A segunda característica do espírito do anticristo é a perseguição. Aqueles que ele não consegue enganar, ele persegue. Aquele que não consegue convencer pelo amor, quer convencer pela força. Veremos mais adiante, irmão, em 3 João, que esses textos diz tudo isso, diz claramente. Então, eu sei que aqui nós estamos meio na Praça da Sé, e aqui tem várias pessoas que pensam dessas maneiras. Irmãos, eu acredito numa verdade, eu não tenho nenhuma dúvida em relação à verdade que eu creio. Mas eu não posso ficar com raiva de um irmão que não concorda comigo. Não posso ficar com raiva. Vou perseguir o irmão porque ele não concorda comigo. Lembra do sábio Gamaliel, que foi ele falou? Lembram? Eu gosto muito da liberdade religiosa. A liberdade é a melhor coisa que nós temos, irmãos. Eu gosto mais de ver o pau quebrando em termos religiosos assim na praça, do que ver pessoas sendo perseguidas. Deixa à vontade, um prega de um lado, outro prega do outro, deixa à vontade. Vamos ver então no final, quem é que vai estar com a razão, irmãos. Eu sei claramente qual é a verdade. Eu gosto disso, da liberdade religiosa. Todo mundo pregando o que bem pensar, o que bem quer. Crê assim, pregue. Deus fala assim, eu ponho a vida e a morte. Escolha a vida. Mas Deus, ele não coage, não obriga as pessoas a obedecer. Deus é amor e ele conquista as pessoas pelo seu amor e não pela força. Pela força, irmãos, isso aí é uma coisa muito estranha. Pela força, irmãos, é uma coisa muito estranha. Isso aí não é legal. Este espírito sempre existiu. Esse espírito não é da Igreja Católica Romana. Ele se manifesta na Igreja Católica. Mas o texto é o espírito de Lúcifer. Outro texto. Vamos com os textos. Esse espírito se manifestou em quem? Ó lá. Ó o cidadão lá. Caim. Se manifestou em Caim. Se manifestou em Caim, matando Abel. Existe esse poder do anticristo que foi identificado na igreja como quem? A Igreja Católica, mas não é isso. Na Igreja Católica Romana, tendo como a cabeça o sistema o quê? Sim, aí sim, o sistema papal, identificado como o anticristo da profecia bíblica. O sistema papal na profecia bíblica. Sim, esse sim. O sistema papal. Temos como cabeça o seu oficial, o Papa. Vamos adiante. Mas o espírito do anticristo sempre existiu e sempre se manifestou dentro da igreja de Deus também, irmão. Desde Israel até na primitiva igreja, na reforma e até mesmo, eu aqui não estou para esconder nada, irmãos. Eu sou adventista do 7º dia, mas eu não escondo nada. Nada não, é aberto mesmo, direto ao ponto. Até mesmo na igreja adventista do 7º dia, tem alguns irmãozinhos que tem um espírito de anticristo.
Tem alguns irmãozinhos adventistas do sétimo dia. Embora confessam guardar sempre a lei de Deus, mas tem alguns irmãozinhos menos espirituais que tem esse espírito do anticristo. Vamos para frente. O espírito do anticristo tem duas características: enganar e perseguir. Engana e persegue. Quando não consegue enganar, vai pela força. Então, perseguição. Tem escrito a igreja, mas tem esse camarada aqui, ó. Olha esse camarada da igreja de Deus, ó. Da igreja de Deus, que procura ter entre eles o primado, seu primeiro. Não nos recebe, por isso, se for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da onde mesmo? Da igreja. Lança fora da igreja. E seus apóstolos, os apóstolos, e o pregar a verdade na igreja. E esse camarada aí, esse que diz ser cristão na época, não recebia os irmãos e ia atrapalhar os outros que queriam receber também. Tem alguns irmãozinhos, tem alguns pregadores que pregam as verdades mais diretas, quando vai nas igrejas, né? Aí sempre tem um lá que o diabo cochicha nos ouvidos dele, vai lá no pastor e diz: não deixa ele lá, não, deixa pregar não, que ele vai pregar umas coisas aí, tal, né? Para tesourar, né? Tesourar o Filho de Deus, né? E ele pensando que está enganando, e está sendo o quê? Enganado, se enganando a si mesmo. A si mesmo. A si mesmo. Então esse camarada aqui, esse cristão, é o espírito do anticristo, tendo a enganar. Quando vê que não tem crédito e não consegue manipular as consciências, ele vem com opressão, perseguição e força. Irmãos, nós não podemos forçar as pessoas a observar uma verdade que nós cremos. Não podemos forçar as pessoas a observar uma verdade que nós cremos. A gente sabe muito bem, se a pessoa não observar as verdades, ela vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência. Mas se ela não quiser observar as verdades, nós vamos ser inimigos dessas pessoas? Sim ou não? Lógico que não. Não. Jesus foi inimigo delas? Não. Então Jesus, ele convida. Aquele que quiser de bom coração aceitar essa grande verdade, venha. Se não, felizmente, vai ter algumas consequências, né, irmãos? A igreja de Deus jamais deveria usar esses artifícios para alcançar seus objetivos, porque aquele que é possuído da verdade e está seguro nela, não precisa desses artifícios, irmão, de perseguição. Não precisa disso. Não precisa disso. De maneira nenhuma. Não precisa disso. Mas tem alguns que não conseguem convencer com o amor, aí vai apelar pela perseguição, pela manipulação, pela distorção, pela barganha, às vezes, ó, barganha financeira, né, irmãos? Barganha financeira. Próximo texto. Jesus foi o maior exemplo de quem tem o Espírito de Deus. Ele conquistava usando sempre a verdade e nunca o engano, através do apelo, ó, à razão. Apela à razão. Vem aí, vem bater um papo comigo, vem conversar comigo um pouco, né? Jesus sempre, ele tentou conquistar as pessoas pelo amor e não pela opressão. Nunca. A opressão não funciona, irmãos. Aquele que tem a verdade e está seguro nela jamais vai se sentir ameaçado. Jamais, irmãos. Jamais ninguém vai se sentir ameaçado. Pessoa que tem a verdade de Deus. Ninguém vai se sentir ameaçado. Eu tenho ouvido algumas aberrações já de algumas coisas. E às vezes eu falo para os irmãos: não, siga, você quer seguir, siga. Eu não creio assim, creio como a Bíblia diz, e você vai ter a sua consequência no final. E eu tenho visto muitos irmãozinhos ter as suas consequências. O espírito do anticristo sempre existiu e age através do engano e da opressão, até que no quarto século oficialmente a igreja viu a necessidade de se unir com o Estado para ajudá-la a promover o quê? Sua verdade, sinal do espírito de quem? Do anticristo. Irmãos, se unir ao poder civil para promover aí